Tá, tá ok. Amém, irmãos, graças a Deus. Irmãos, enquanto eu vou me arrumando aqui, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jó. Vamos refletir nesse texto da palavra de Deus que está lá em Jó. Vamos ler a partir do versículo do capítulo 1. Hoje Mônica e Débora ficaram em casa, né, até a menina estava perguntando a Tainá, está perguntando cadê a Débora. É que Mônica, como trabalha em escala, então ela ficou de 7 da noite de sábado para 7 da noite de domingo, né? Então chegou bem cansada. Ela estava, entre aspas, disposta a vir, né? Eu falei, Mônica, fique em casa, não conseguiu nem estacionar o carro direito. Eu falei, fique em casa que é a melhor coisa, né? Descansa, à noite você vai com calma. Não, mas tu vai. Eu falei, não tem importância. Então ela fica nessa rotina. Então, Deus continue, peço aos irmãos que orem também para que dê forças a ela, porque trabalhar na madrugada é meio cansativo, né? Fica como é escala, então tem dia que é pela manhã, tem dia que é à noite, e vai nesse revezamento. Mas graças a Deus estamos aqui, irmão. Peço aos irmãos que continuem orando também como o pastor João sempre tem tocado nos cultos de oração, pela vida do pastor Rogério. É sempre importante lembrarmos dele, orarmos por ele, pela família dele, os filhos, em tudo por esse ministério, porque sabemos que, e como até Edu falou, existe uma luta, e nessa luta a gente precisa lutar com as nossas armas, que são armas espirituais. E sem dúvida, o pastor Rogério está à frente de um ministério, está como pastor aqui, e sem dúvida existe uma batalha espiritual muito grande. Então vamos orar por ele, pela vida, saúde dele, de Magali, família, porque sustentando em oração, certamente Deus vai abençoar e derramar bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida da igreja. Amém? Irmãos, vamos, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 5. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Deixa eu só dar mais uma ramadinha aqui. Amém? Diz assim, irmãos, o texto bíblico. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4. Seus filhos iam às casas um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Venha nos falar ao coração, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, através dessa palavra, nos trazer a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor Deus, aqui, nesse momento, Senhor Deus, trazer essa reflexão aos nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos falar de maneira poderosa, Pai, a cada um de forma pessoal, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, através da tua graça, misericórdia, Pai, nos usar como instrumentos, Senhor Deus, para que nesse bairro possamos
sermos luz, sermos sal para a glória do Teu nome, Pai. Senhor Deus, também oramos e clamamos pelas vidas de nossas famílias, Senhor Deus, pedindo que o Senhor venha derramar graça, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, Pai. Senhor Deus, nesse momento, Pai, onde iremos refletir na Tua palavra, que o Senhor venha, Pai. Nós clamamos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A Bíblia diz, homem íntegro, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, eu fiquei, confesso aos irmãos, pensando muito no que falar nessa manhã. Vários temas, vários assuntos, várias passagens me vieram à mente e, assim, fiquei muito incomodado com o que dizer, com o que falar aos irmãos aqui nessa manhã. E Deus me direcionou para falar sobre família, sobre a importância das nossas famílias. Eu estava vendo aqui, quando as crianças estavam aqui à frente, né, e orando por essas crianças, aquele abraço que é de costume, e um texto que me veio à mente é aquele texto de Provérbios 22, versículo 6, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E até a fala da irmã falou sobre isso, citou isso, da importância de trazermos nossos filhos, de levarmos nossas crianças à casa de Deus, para caminharem com Deus, instruindo a criança, ensinando a criança, falando a criança do que é melhor, do que é a vontade de Deus, do Evangelho. Porque quando olhamos a nossa realidade, a sociedade em um todo, nós vemos que as famílias são terrivelmente atacadas. E quando a gente olha esse texto de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A Bíblia diz que era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Normalmente, quando refletimos sobre o texto, sobre a vida de Jó, naturalmente o que nos vem à mente são as lutas que Jó teve que enfrentar, são as batalhas que Jó teve que passar na sua vida. Tudo que ele perdeu, tudo que ele sofreu, todo o seu choro, toda a sua agonia, toda a sua dor. Mas quando olhamos a vida de Jó, e no início desse texto, logo nos primeiros versículos, a Bíblia nos mostra que Jó era, sem dúvida, um homem de valor. Podemos falar que Jó era um homem valoroso. Um homem valoroso. No versículo 8 do capítulo 1, a Bíblia chama a atenção e diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando a gente olha esse texto bíblico, nós percebemos que o próprio Deus testemunha em favor de Jó. Um comentário bíblico diz que o seguinte: Jó é honrado por Deus, o qual o aprova como um servo verdadeiro, como um servo fiel. E quando nós olhamos para o nosso contexto atual, quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa sociedade, uma coisa que me vem à mente é que nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos de bons exemplos. Não é de hoje que nós vivemos e vemos uma sociedade doente, caminhando cada vez mais para longe de Deus, caminhando, se distanciando cada vez mais
da vontade de Deus, podemos assim dizer, uma sociedade caminhando a passos largos para um abismo, para longe de Deus, se distanciando cada vez mais e mais rapidamente da vontade de Deus. E isso, sem dúvida, afeta de maneira bruta a nossa família. E como eu falei, olhando para esse contexto, para essa realidade, um questionamento vem à minha mente, é que nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos ser bons exemplos. E quando nós olhamos esse texto de Jó, algumas lições saltam ao texto. Alguns pontos saltam ao texto para nos trazer uma reflexão sobre isso. E o primeiro ponto que nós podemos perceber nesse texto, na vida de Jó, é exatamente esse que eu falei. Eu preciso ser exemplo, tanto dentro como fora de casa. Eu preciso ser um bom exemplo. Quando nós olhamos o texto, que eu repetidamente aqui já citei, no versículo 1, mais o seu finalzinho, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma coisa que nós podemos tirar como conclusão aqui é que Jó ensinava pelo seu próprio exemplo. A vida de Jó era um exemplo a ser seguido. Imaginem seus filhos, suas filhas, as pessoas que estavam ali ao redor de Jó, os seus empregados, as pessoas que trabalhavam com ele, que conviviam com ele, tendo esse relacionamento, essa comunhão, essa vida, essa intimidade com Jó. Vendo que o próprio Deus testemunha, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, certamente a vida de Jó era um exemplo para aquelas pessoas que estavam ali convivendo, tendo que lidar com ele diariamente. Então Jó era um homem que ensinava pelo seu próprio exemplo, e certamente ensinava a sua própria família, porque não adianta nada ser exemplo fora de casa e dentro de casa ser um mau exemplo. Não adianta nada viver um evangelho somente aos domingos, quarta, quinta, ou sei lá qual dia seja, fora de casa e dentro de casa não ter essa constância. Existe um ditado popular, irmãos, que diz que um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras, e certamente o nosso exemplo, ele fala muito e muito mais alto. Quando eu olho uma passagem, não uma passagem, mas uma frase de Francisco de Assis, que diz o seguinte, mais ou menos assim, pregue o evangelho em todo tempo, e se necessário, use palavras. Pregue o evangelho em todo tempo, e se preciso for, se necessário, você fale, você use palavras. Então isso traz em evidência essa palavra, de que a minha vida, o meu testemunho, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de viver, precisa evidenciar especificamente Cristo Jesus. Eu não posso ter uma vida dentro da igreja, fora de casa, no dia a dia de uma forma e dentro de casa ser outra. Nós vemos lá que no versículo 8, Deus testemunha em favor de Jó, dizendo que ele era um servo fiel, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, um homem irrepreensível na sua conduta, a Bíblia fala sobre isso, mostrando a sua integridade. E essa integridade, por Deus mesmo testemunhar, nós podemos entender que ele não vivia essa integridade somente dentro de um contexto da sua vida, não, mas sim de forma plena e verdadeira. Ter integridade, ser irrepreensível na sua conduta, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar. Então a Bíblia diz que Deus fala, meu servo Jó,
o homem íntegro. Meu servo Jó, um homem reto, honesto, um homem que procura viver realmente de maneira correta, de maneira reta, um homem que teme a Deus, um homem que procura ter comunhão, convivência, relacionamento, que procura ter intimidade com Deus, e que acima de tudo se desvia do mal. Um homem que procura viver a retidão da minha palavra, um homem que procura caminhar comigo, não somente na teoria, mas muito mais na prática de vida. Um homem que nós podemos dizer que realmente prega com as suas atitudes, prega com essa maneira de viver, que prega o evangelho no dia a dia, nos seus relacionamentos, que prega o evangelho na sua maneira de tratar um irmão, um desconhecido, no trabalho, no dia a dia, um porteiro, um faxineiro. Um homem que vive o evangelho em todo momento de sua vida, não somente dentro da igreja, não somente nas quatro paredes de um culto, mas sim um servo de Deus, íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. E a pergunta, irmãos, que eu me faço é: o que é que a minha vida, Flávio, o que é que a minha vida tem falado? Um questionamento que me vem à mente é: qual é o exemplo que a minha vida tem sido para minha filha? Qual é o meu exemplo? Como a Débora me enxerga, como a Mônica me enxerga, como a minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai não, já faleceu, né? Mas como vai, às vezes eu até estou orando para abençoar meu pai, né? Aquela coisa ainda de costume. Mas como as pessoas que estão ao meu redor, como vocês me enxergam, me veem, entendem a minha vida. Então isso é muito sério, irmãos. O que a minha vida tem falado? E essa é uma pergunta que às vezes nós temos que nos colocar diante do espelho e falar: o que a pessoa tem enxergado da minha vida? O que a minha vida tem falado para a minha filha, para o meu filho, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para os meus contatos, para os meus amigos de trabalho, meus amigos do colégio, da faculdade, no dia a dia, na padaria, na farmácia, no banco, enfim, onde quer que seja. O que a minha vida tem dito, o que a minha vida tem falado? Será que o Senhor, pergunto eu, tem me olhado e tem me visto realmente como um servo verdadeiro e fiel? Será que o Senhor tem nos visto como um servo verdadeiro e fiel? Será que o Senhor pode realmente: eis o meu servo Flávio, eis a minha serva, eis o meu servo Bessa, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Isso é muito importante, irmãos, nós temos que atentar para isso, porque uma coisa que eu penso e que eu tenho como verdade, que não é coerente vivermos o Evangelho, falarmos do Evangelho, ensinarmos o Evangelho, falar de paz e viver guerra. Não é coerente falar de amor e viver o ódio. Falar do Evangelho de Cristo Jesus, que amou de forma incondicional, irrestrita, amou a todos, amou o mundo de tal maneira, como diz o texto bíblico, 3,16, lá em João, que deu o seu mundo, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a minha vida não anda coerente com aquilo que eu falo, se a minha vida não tem uma coerência com o que a gente fala, com o que a gente procura viver, com o que a gente diz abraçar, que é o Evangelho de Cristo, o amor de Deus, o Evangelho, as boas novas de grande alegria, tem algo de errado. Tem algo que precisa ser repensado, porque, como eu falei, não é coerente falar de paz, de amor, de solidariedade e viver a guerra, e viver a rixa, e viver, ter bronca de um, ter bronca de outro. E falo mais isso dentro das igrejas, irmãos. Não falo com o irmão tal porque não me dou com ele. Não me dou com a irmã tal porque por causa disso. Fulano é assim, fulano é assado. Falar de amor e viver o ódio.
viver a intriga, e viver o desrespeito, enfim, por aí vai. Não tem coerência. A Bíblia fala que se Cristo vive em mim, a Bíblia nos chama a atenção que ele deve reinar em minha vida. Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo Jesus. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que Jó, ele foi um servo de Deus, que a vida de Jó foi um exemplo de valor, foi um exemplo a ser seguido, e ela nos chama a essa reflexão, que o nosso objetivo em Cristo Jesus, a nossa vida em Cristo Jesus, aonde Cristo deve viver, reinar, deve prevalecer, a nossa vida precisa andar com coerência com o Evangelho, aonde as pessoas possam nos olhar e ver, olha, é um servo de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma criança de Deus, porque as suas atitudes são diferentes, a sua maneira de viver, de pensar, de ver o mundo são diferentes. E certamente a vida, a família de Jó, os filhos de Jó, as pessoas que tinham esse relacionamento, essa vivência com Jó, ao olharem a vida dele, a ver a vida de Jó, poxa, esse cara é diferente. Jó é diferente. O próprio Deus diz: eis o meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então, que essa, irmãos, que esse seja o nosso objetivo, que a nossa vida venha seguir esse propósito, esse caminhar com Deus, aonde as pessoas não venham ver o Flávio, mas sim Cristo Jesus. Não venham ver o Bessa, o Ribeiro, né, a Larissa, Kleber, enfim, por aí vai, mas venham ver Cristo Jesus através das nossas atitudes, na nossa vida, porque a Bíblia nos chama a isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outro ponto que nós podemos ver na vida de Jó, como eu falei, basicamente um texto, uma palavra para incentivarmos o valor da família, e como eu falei no início, Jó foi um homem que ensinou através da sua vida, através do seu exemplo, a sua família, certamente os seus filhos, ao olharem para ele, viam realmente um valor, um exemplo a ser seguido. E outro ponto que nós podemos destacar muito bem nisso aqui, é que Jó investia na família. Jó investia tempo na sua família. Tem uma frase, na verdade eu separei aqui duas frases, de Hernandes Dias Lopes, é um autor que eu gosto muito, certamente muitos irmãos aqui já o conhecem, e ele diz assim: nenhum sucesso pessoal compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso pessoal compensa o fracasso da família. E ele continua dizendo: não podemos sacrificar a família, pois quem ama, prioriza. Quem ama, encontra tempo para a pessoa amada. Ué, tempo? Sim. Quando nós olhamos o texto bíblico e lemos esses versos aqui, o versículo 2 em diante ao 5 vai mostrar que Jó tinha filhos, 7 filhos e 3 filhas. Além do mais, Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e também era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, que Jó, era o maior de todos os do Oriente. A Bíblia fala que seus filhos iam às casas um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Versículo 5 diz que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, a Bíblia fala que Jó chamava os seus filhos e os santificava,
Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, quando a gente olha esse texto, nós podemos perceber que Jó era um homem que provavelmente não tinha tempo sobrando. Era um homem que, podemos dizer assim, não podia erguer a rede e ficar à tarde ali, talvez, na sombra. A Bíblia fala que Jó era um homem que possuía inúmeros, 500 juntas de bois, 1000 camelos, 500 jumentas, e que o pessoal que trabalhava, que servia a ele, que trabalhava para ele, era muito numeroso. Então podemos dizer que Jó era um homem atarefado, um homem que devia estar correndo para lá, olhando boi, olhando jumenta, fiscalizando os seus empregados, enfim. Mas o que vemos é que Jó, ele separa tempo, ele encontra tempo para investir na sua família. Vemos que Jó tinha interesse na vida de cada um de seus filhos. A Bíblia fala que Jó se preocupava com a vida de cada filho, de cada um de seus filhos. Certamente ele amava cada filho de forma pessoal, de forma particular. E quando a gente olha hoje, o que mais pecamos na falta com a nossa família é nesse ponto, de investir tempo de qualidade, de investir tempo com a família, de dar valor, de dar importância, de olhar, de cuidar com a nossa família. Uma coisa que eu ouvi, que até, se eu não me engano, é do Hernandes, que ele falou, ele diz o seguinte: invista em sua família, porque mais importante que dar presentes é estar presente na sua família. Mais importante que presente é estar presente. E quando a gente olha o nosso contexto, eu passando ali no centro da cidade, o que mais eu vejo lá são crianças, adolescentes, 16, 17 anos, tudo jogado na rua. E tu pergunta, cadê a família? Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Ah, não tenho pai. Ah, minha mãe não me cuida. A mamãe não se interessa por mim. Você não tem avó, não tem tio. Crianças que estão ali drogadas, mendigando um prato de comida, mendigando por um salgado, mendigando por um trocado, mendigando por alguma coisa para poder se alimentar, ou às vezes para poder consumir o seu vício, enfim. É claro que esse é um extremo, irmãos, mas eu não sei se foi o pastor João ou quem foi que falou. Se hoje nós formos numa cadeia e dentre aqueles jovens formos conversar com eles, muitos são filhos de evangélicos, muitos têm nomes bíblicos, Daniel, Samuel, Mateus. Muitos estão ali e já conheceram o evangelho. Aquele próprio rapaz que esteve aqui, o missionário Juan, ele falou sobre isso. Eu acho que, se eu não me engano, foi ele. Muitos jovens que estão ali naquele antigo Padre Severino ali, dentro de seu contexto familiar, tem uma mãe evangélica, um pai que era evangélico. Onde erramos?
Aonde estamos errando? E quando a gente olha a vida de Jó, Jó, como eu falei, era um homem que tinha a sua vida corrida, mas ele entendia em seu coração e sua mente que importava mais a sua família de pé do que os seus negócios. Importava mais os seus filhos na presença de Deus, caminhando com Deus, sendo consagrados ao Senhor, sendo orientados, sendo instruídos, do que os seus negócios de pé. E às vezes nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas, do que a nossa própria família. Às vezes nós sacrificamos a nossa família por um status, por uma posição dentro de um emprego. É claro que hoje nós não podemos vacilar nisso, mas nós temos que ter prioridades. E sem dúvida, irmão, a prioridade é a nossa família. A nossa família não pode ser deixada de lado. E por último, a gente olhando a vida de Jó, nós podemos perceber que Jó consagrava a sua família ao Senhor. E uma coisa que me vem à mente é que não basta dar comida, dar roupa, dar uma casa nova para as crianças, dar muitos brinquedos, dar isso, dar aquilo, enfim. Nós precisamos conduzir, assim como Jó nos traz como exemplo, nós precisamos conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Bessa está falando aqui que domingo que vem, né, sábado que vem, no outro vai ter uma formatura dos casados para sempre. Eu já fiz, não foi com Bessa, foi em outro grupo. E essa é uma forma de fortificar, poder assim dizer, né, Bessa? Fortificar, de enraizar essa família em Cristo Jesus. Como eu falei, não basta dar tudo para a família, ter uma casa aqui, uma casa na praia, uma casa ali, bens, brinquedos, tudo, se essa família não está sendo conduzida no melhor caminho, se essa família, se essas crianças, se essa família não está caminhando com Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jó se preocupava com a santificação e a consagração de seus filhos. A Bíblia vai falar que Jó chamava os seus filhos e consagrava cada um deles. Cada um deles. Queridos, assim como Jó, precisamos de maneira urgente, como eu falei no domingo passado, precisamos de maneira urgente consagrar nossa família ao Senhor. Existe uma frase, um texto bíblico que diz que a nossa luta não é contra sangue, nem carne, é uma luta espiritual. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 5, que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Como eu falei na semana passada, é uma realidade de batalha, mas essa batalha é espiritual. E se nós não lutarmos com as armas espirituais, se nós não nos atentarmos para essa realidade espiritual, irmãos, o diabo, quando vem para roubar, matar e destruir, um dos seus principais alvos, sem dúvida, são as nossas famílias. São as nossas famílias. São nossas crianças, casamento. Então nós precisamos de maneira urgente consagrar, colocar nossa família no altar do Senhor. Essa, sem dúvida, é a melhor herança que nós podemos deixar para eles. Quantos irmãos estão aí brigando, se matando, por conta de herança material? Não, essa casa é minha, não, vamos repartir. E isso, olha, infelizmente, da própria família, minha avó nem faleceu, já estão brigando. Quem vai ficar com a casa? Meu Deus, ela está viva ainda. Mas já estão brigando agora. Então, a nossa maior e melhor herança que podemos deixar para a família é o quê? Uma família no altar de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que Jó,
ele levantava-se de madrugada para consagrar seus filhos ao Senhor. Não necessariamente precisamos nos levantar à madrugada para consagrar nossas vidas, para consagrar nossos filhos, para consagrar nossa família. Mas essa palavra nos chama a atenção que precisamos ter atenção, que é uma batalha. E nessa batalha nós precisamos o quê? De disposição. Precisamos encarar essa realidade de frente. Precisamos tomar atitudes em favor da nossa família. Nós precisamos lutar pelo bem da nossa família. E Jó era um homem que, dentro de seu contexto, ele se levantava na madrugada. Se você está em disposição, sinta-se à vontade. Mas, como eu falei, não necessariamente precisamos nos levantar nas madrugadas para consagrar, para orar, para clamar ao Senhor por nossos familiares. Toda quarta tem culto aqui, né, pastor João? Sexta-feira é lá na casa da Larissa e do Kleber, tem a reunião dos pequenos grupos. Do Alexandre também tem, que dia, Alexandre? Sexta-feira. O Bessa está aí para, se eu não me engano, para montar mais um pequeno grupo. Então, eu estou até vendo com o pastor Rogério, para a gente estruturar isso, irmãos, de uma maneira melhor, para desenvolver melhor, caminhando aí para a gente alavancar isso. Caminhando com Deus. Não são meras reuniões, são reuniões de oração. E ali você coloca a sua família, consagra a sua família, se derrama diante de Deus, clama a Deus. Como eu falei, 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Não abra mão da sua família, irmãos. Não abra mão. Não abra mão de pôr a sua família no altar do Senhor. Não abra mão. Precisamos constantemente clamar a Deus, ao Senhor Jesus, pelo bem da nossa família, para que Ele cuide da nossa família. Na semana passada, quando refletimos sobre aquela mãe que tinha a filha horrivelmente endemoniada, a Bíblia fala que aquela mãe se levantou, se colocou, se prostrou, se humilhou, foi desprezada pelos discípulos, teve todo aquele processo, mas aquela mulher continuou, aquela mulher insistiu, aquela mulher não arredou o pé dali, enquanto Jesus não socorresse ela. Ela dizia: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus falou: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí o que ela fala? Senhor, mas até as migalhas que caem da mesa de seus donos são suficientes. A migalha me basta, Jesus. A migalha me são suficientes. A migalha já basta, Jesus. Não precisamos de muito, irmãos. Precisamos tão somente de Jesus na nossa vida. Irmãos, então, que a vida de Jó nos sirva como um exemplo, que foi exatamente isso que eu falei no início. Jó ensinou através do seu próprio exemplo. Como diz o texto, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Senhor diz: viste o meu servo Jó? Que nós, através do exemplo da vida de Jó, possamos querer seguir também esse caminho. Eu vou lutar pela minha família, eu vou investir na minha família, eu vou consagrar a minha vida a Deus, eu vou consagrar a minha família a Deus, eu vou consagrar o meu casamento a Deus. Que esse exemplo, irmãos, venha nos incentivar nessa caminhada. Não é uma caminhada fácil. Bessa aqui, toda quarta-feira, uma coisa que ele trabalha nesse ministério com família. Então, ele percebe claramente o que é uma luta, né? Lutando ali, ele ali, servindo a Deus, ele e Marisete ali, para fazer com que essas famílias venham caminhar com Deus, venham caminhar com Jesus.
E certamente ele pode muito bem dizer isso, que a luta é espiritual. A batalha é espiritual, irmãos, e quando decidimos lutar, nós podemos entender que o nosso Senhor Jesus, ele caminha conosco, né? Como o texto bíblico diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer, porque eu sei que no vale o Senhor caminha conosco, que o Senhor caminha comigo. Então, irmãos, que possamos tomar essa decisão. Eu vou lutar pelo bem da minha família. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.